direcionou o meu coração para o capítulo 3 do Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 3. Abra o seu coração e vamos ler um texto bíblico que diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio à noite a Jesus. Ele disse: Mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que está no céu. Até aqui, até o versículo de número 13. Dobre a sua atenção, para que o barulho da chuva não tire a sua atenção, amém? Pai, nós oramos mais uma vez e pedimos, Senhor, a revelação da Tua palavra, que o Senhor abençoe de uma forma especial a vida de cada um nesta noite, cada ouvinte da Tua palavra. Pedimos que a Tua bênção, Senhor, venha sobre cada um e abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor e Te glorificamos. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. A Bíblia diz que um homem, um fariseu, e não era qualquer fariseu, era um fariseu principal, um príncipe dos fariseus. Era um homem que tinha um certo respeito na cultura judaica. Amém? Um homem que carregava um título de autoridade. Os fariseus carregavam um título de autoridade. E este homem, Nicodemos,
esse título ficava ainda mais exposto por ser ele um homem idoso. Perceba que ele disse para Jesus: como pode, sendo eu velho, nascer de novo? Então significa que ele era um homem idoso. Amém? Então esse título de autoridade, essa figura de autoridade, fica ainda mais acentuada, sendo ele um homem idoso. Um judeu, fariseu, idoso. Amém? Glória a Deus. Então, sendo ele este homem idoso, fariseu, judeu, ele vai até Jesus, diz o texto bíblico, que à noite, ele reserva um particular, porque naturalmente ele não queria que as pessoas vissem ele conversando com Jesus, porque ele era uma figura de autoridade. Amém? Então esta figura de autoridade, ele tinha um certo receio de se comunicar com Jesus diante das pessoas. Então o que é que ele faz? Ele se reserva em secreto e à noite, diz o texto, ele procura Jesus. Ele vai falar com Jesus. Existem muitas coisas que nós podemos calcular. Por que que Nicodemos foi consultar Jesus à noite? Existem várias coisas aqui que a gente pode parar, calcular, fazer algumas conjecturas com relação a isso, porque às vezes existem certos detalhes, certas coisas que a gente tem vergonha de se expressar diante das pessoas. Sim ou não? Então a gente se reserva no secreto para poder conversar entre nós e Deus apenas. Amém? Então existem coisas, segredos importantes, particularidades que nós reservamos para conversar com Deus. É interessante que Jesus, ele destaca aquilo que mais sobressaía no diálogo entre ele e Nicodemos. Jesus destaca aquilo que mais sobressaía. Certamente que Nicodemos tinha muito para falar com Jesus. Muito mesmo. E quando ele foi de noite, é porque ele queria ter um particular com Jesus. A conversa não seria rápida. Você está comigo? Diga amém. A conversa não seria uma conversa rápida. Seria uma conversa mais longa. Uma conversa com privilégio. Porque ele era um príncipe dos judeus e ele estava conversando com o mestre, que era Jesus. Então, certamente que ele se reservou para ter uma conversa longa, um diálogo longo com Jesus, e Jesus já sabia de tudo isso, porque ele é o próprio Deus, porque ele é onisciente. Amém? Então, Jesus já sabia de toda aquela programação de Nicodemos a ir até ele. Jesus sabia qual era a intenção do seu coração, mas para encurtar a conversa, Jesus então destaca aquilo que mais sobressaía na alma de Nicodemos. O que mais sobressaía ali, o texto deixa muito claro, era com relação à salvação, a nova vida. Amém? Então Jesus, para não perder tempo com aquele fariseu, ele vai direto ao assunto. Quando Nicodemos se apresenta a Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para Nicodemos e diz para ele assim:
na verdade, eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Escute aqui a conversa. Eu entendo como pregador, preste atenção aqui em mim. Eu entendo como pregador que Jesus não queria perder tempo com conversa, jogando conversa fora. Entende o que eu digo? Porque Nicodemos ia fazer um arrodeio, queria conversar com Jesus, dialogar com Jesus, e Jesus já foi direto na sede da alma daquele homem. E qual era a sede da alma daquele homem? Salvação. Entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, essa era a sede da alma daquele homem. E o Senhor conhece cada um de nós, e Ele sabe a sede da alma de cada um de nós. Essa sede, ela fica exposta aos olhos de Deus, quando nós nos decidimos ir ao encontro de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então essa sede, ela fica exposta quando o homem, quando a pessoa se disponibiliza a ir ao encontro de Jesus. Então quando você se disponibiliza de sair da sua casa, do conforto da sua família, do seu lar, e vir à igreja, é porque você quer ouvir a voz de Deus. Amém? Então quando se quer ouvir a voz de Deus, isso fica exposto, explícito ao Senhor, uma sede verdadeira que há no teu coração, que há dentro de você, que há no teu espírito. Aleluia. Então Jesus, ele fala de uma forma direta com Nicodemos. Ele vai direto ao ponto e diz: olha, Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E ele replica essa mesma tônica no versículo seguinte, no versículo 5, ele diz: não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus encurtou a conversa. Ele foi no âmago daquilo que era a maior necessidade de Nicodemos. Agora eu quero que você pense e calcule uma coisa. Quantas vezes nós pensamos que a nossa necessidade é isso, ou aquilo outro? Quando que Jesus expõe de uma forma impetuosa qual era de fato a necessidade de Nicodemos, que era a sede de salvação, a sede da vida eterna. Amém? Você está comigo? Então, às vezes, nós calculamos que a nossa necessidade é de pagar a fatura do cartão, que vence logo ali. Eu falei disso hoje com minha esposa. Às vezes a gente pensa, imagina que a nossa maior necessidade é pagar uma conta, é resolver um problema, sendo que a maior necessidade do homem é a salvação e a vida eterna. Quantos estão comigo, diga amém. Você reconhece isso? Então por isso que é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz refletir e colocar cada coisa no seu lugar e cada coisa na sua ênfase importante. Glória a Deus. Porque Jesus, ele nos ensina nesse texto a não ficarmos perdendo tempo com coisas que não convêm. Aleluia. Nós viemos buscar a Deus porque temos sede de salvação e de vida eterna. Amém? Nós não viemos buscar a Deus porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer ficar rico, porque a gente quer ter o nosso nome soprado aos ventos. Não, nós viemos buscar a Deus porque temos sede de vida eterna, e o Senhor conhece a sede de vida eterna que há em cada coração. Bendito seja o nome precioso de Jesus. Porque se o homem ganhar o mundo inteiro, se o homem conquistar o mundo inteiro e não conquistar a sua salvação, de nada aproveitaria. De nada aproveita o homem
ganhar e conquistar o mundo inteiro se ele não tem a salvação? Glória a Deus. Então esse diálogo, agora eu fico imaginando, imagine comigo, Nicodemos se programando para falar com Jesus. Ele era um doutor. Escute isso aqui. Nicodemos era um doutor na lei. Ele era um homem muito bem, numa postura muito bem dotada, e um homem cheio de autoridade. Agora imagine Nicodemos se preparando para ter uma conversa particular com Jesus. Certamente, eu tenho certeza disso, que Nicodemos fez, como ele era um homem idoso, ele pensou assim: olha, para mim não esquecer, eu vou escrever tudo que eu vou conversar com ele. Agora imagine Nicodemos colocando, missionária Raquel, ponto 1, eu estou precisando disso. Ponto 2, Senhor, eu preciso do teu agir aqui. Ponto 3, Senhor, eu preciso que o Senhor faça, o que o Senhor me diz sobre isso? Ponto 4, Nicodemos era um homem, um mestre. Certamente que ele sabia como se colocar. Amém? Então, eu começo a imaginar Nicodemos se preparando para conversar com Jesus, preparando aquele gabarito imenso, e disse assim: olha, eu não sei que hora que essa conversa vai terminar, mas eu vou tirar todas as minhas dúvidas hoje com o mestre. Glória a Deus. O Senhor conhece todas as coisas. Aleluia. E Ele sabe o que de fato é a tua necessidade. Nós não sabemos do dia de amanhã. Você sabe do dia de amanhã? Nós não sabemos. E nem sabemos se iremos acordar vivos amanhã. Não sabemos. Uma coisa é certa, nós estamos aqui, viemos para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Glória a Deus para sempre. E quando a gente deitar em nossas camas e adormecer, morrer, biblicamente é morrer. Morrer, amanhã pela manhã, será que nós vamos acordar? Ressuscitar? Será que nós iremos acordar? Eu não sei. Mas nós fazemos prioridade e temos prioridade que às vezes são prioridades que não têm sentido para a vida espiritual. Nós priorizamos determinadas coisas que, olha, escute, a maioria delas não tem sentido espiritual. Agora imagine Nicodemos com todo aquele gabarito, todo aquele manual, com vários pontos de várias questões que ele queria perguntar a Jesus. Jesus tão somente, quando ele olha para Jesus, diz assim: mestre, eu sei que tu é um mestre que veio de Deus, porque ninguém consegue fazer o que tu faz se não vier de Deus. Quando ele vem com esse elogio para Jesus, olha aqui para mim, quando ele vem com esse elogio destacando para Jesus, Jesus olha para ele. É a mesma coisa que Jesus está dizendo assim: olha, eu não tenho muito tempo contigo não, Nicodemos. Eu sei qual é a tua intenção. Eu sei o tamanho da lista de perguntas e dúvidas que tu tem para vir a mim. Mas da tua necessidade eu sei. Se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus, tu não pode entrar no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor que vive para sempre. Então Jesus toca naquilo que é mais importante e faz com que Nicodemos pense, avalie o que é de mais importante para a vida de um homem, que é a vida eterna, que é nascer de novo em Cristo Jesus, que vive para sempre. Agora veja a resposta de Nicodemos para Jesus. Parece que um mestre está querendo zoar com a cara do outro mestre. Você não percebeu isso no texto?
Nicodemos olha para Jesus e diz assim: como pode eu, sendo um homem idoso, porventura eu posso voltar de novo, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? A mãe dele nem existia mais. Você entende o que eu estou dizendo? Parece que um mestre está querendo zoar com outro mestre, sim ou não? Fazendo perguntas retóricas. Perguntas retóricas, que quer apenas ficar ali debatendo, sem sentido algum. Pergunta retórica é isso. Mas Jesus não quer perder tempo com Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e diz para ele assim: olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o vento sopra onde quer, e você ouve o vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, porque é invisível, você só sente. Assim é um homem que é nascido do Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É um segredo que somente Deus sabe. Glória a Deus. Novamente Jesus traz Nicodemos para a situação de um papo reto. Jesus novamente traz Nicodemos para uma situação de um papo reto e rápido, sem perca de tempo. Glória a Deus. Nicodemos respondeu: como é que pode estas coisas? Ele brinca com Jesus. Como que pode essas coisas? Jesus disse assim: tu é mestre em Israel e não sabe disso? Tu é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Sabe o que Jesus está dizendo? Tu está zoando comigo, rapaz. Tu ensina de coisas espirituais, fala de coisas espirituais, mas se comporta com um homem, como um homem carnal apenas. Porque às vezes, queridos, prestem bem atenção. Se eu e você não tivermos contato com Deus sempre, porque é necessário um contato com Deus sempre. Se nós não tivermos um contato com Deus sempre, certamente que a nossa natureza carnal, o homem carnal, vai superar o homem espiritual que há dentro de você. Por isso que há uma necessidade dessa busca intensa de vir à casa de Deus, e os nossos filhos precisam aprender isso de nós. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos, porque se o homem brincar, ele perde a sua espiritualidade. Nicodemos estava idoso, era um mestre judeu, que ensinava sobre as coisas espirituais e se comporta como alguém que não estava entendendo o que Jesus estava falando. Glória a Deus. Jesus diz no versículo de número 10, versículo 11: na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dando puxão de orelha em Nicodemos. Sabia disso? Jesus está dizendo: olha, tu está fingindo que não sabe quem eu sou, porque as escrituras falam de mim. Ele fala de Moisés aqui. As escrituras falam de mim, e tu está fingindo não saber quem eu sou, e nós testemunhamos daquilo que vemos. Eu estou aqui diante de tu, e tu vem com questões nada a ver. Mas uma coisa eu te digo, Nicodemos: é necessário nascer de novo. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para sempre. No versículo 5, 15, no versículo 14, Jesus faz Nicodemos lembrar de Moisés, trazendo o contexto do Antigo Testamento para falar com um homem que era mestre da lei. Jesus disse assim:
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque todo aquele que crê, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então perceba que Jesus, ele faz uma ponte homilética para o Antigo Testamento, para provar para Nicodemos que ele sabia do que ele estava falando, e ele estava fingindo que não sabia com quem ele estava falando. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando Jesus fala de Moisés e da serpente do deserto, Nicodemos era mestre. Ele sabia do que Jesus estava falando. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos assim: olha, eu tenho que ser levantado na cruz para morrer, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Começa a se autoavaliar nesta noite. Em nome de Jesus. Comece a fazer uma autoavaliação. Como que você chegou aqui? Como que você tem se achegado a Deus? Quais são as suas prioridades? Porque Jesus, ele não quer perder tempo conosco. Aleluia. O Senhor não quer perder tempo conosco. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor tem algo a fazer em nossas vidas. Ei, o arrebatamento da igreja será algo iminente. Sabe o que significa algo iminente? De repente, algo que de repente pode acontecer. É o arrebatamento da igreja. E nós não podemos ficar ligados neste mundo e barrados por as questões deste mundo. Nós nos envolvemos com o mundo naquilo que é necessário, mas nós temos um compromisso com Deus para a vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para sempre.